Carlos anda sozinho pelas ruas da cidade de São Paulo enquanto reflete de maneira melancólica sobre os rumos da sua vida, os amores que viveu e os negócios que fez. Prazer, eu sou Luca Leal, você está no meu canal e hoje vamos discutir sobre um clássico do cinema nacional, São Paulo, Sociedade Anônima. Lançado em 1965, São Paulo, Sociedade Anônima conta com direção de Luiz Sérgio Persson e é um dos grandes clássicos do cinema brasileiro. Um filme que ecoa ao longo do tempo e permanece até hoje muito atual. E agora, em fevereiro de 2026, ele está ganhando um relançamento nos cinemas, em uma versão remasterizada em 4K. Sério, é imperdível. E eu não poderia deixar de aproveitar esse gancho para abordar esse filme icônico aqui no canal. E São Paulo, Sociedade Anônima também está disponível na Netflix. Então, se ele não chegar em cartaz no cinema próximo da sua casa, você tem uma alternativa, ele tá aí facinho para você assistir. Mas vamos lá, sem mais enrolação, começar a se aprofundar por esse filme tão complexo e tão robusto da nossa história. E para isso eu preciso fazer um breve contexto histórico, trazer um panorama do período em que o filme foi produzido e o período que ele retrata. O longa se passa entre 1957 e 1961. Governo de JK, Juscelino Kubitschek, conhecido por seu modelo nacional desenvolvimentista. Ele é o presidente responsável pela construção de Brasília, que tinha como slogan 50 anos em 5 e que foi responsável por fortalecer a indústria automobilística no país. Se a gente não tem uma malha ferroviária forte hoje, em parte é por culpa dele. Mas esse seu governo foi um momento de transformações pesadas na sociedade brasileira. Um momento de intenso fluxo de pessoas do campo, dos interiores do Brasil, para as grandes metrópoles, para as capitais de seus respectivos estados ou até mesmo de outros estados. A quantidade de pessoas que migrou do Nordeste para São Paulo, por exemplo, foi muito grande. Inclusive, uma das figuras mais notáveis da nossa política fez esse movimento e justamente nos anos 60 se formou para se tornar metalúrgico. Eu tô falando do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E é assim que a gente chega até a figura do Carlos, o nosso protagonista. Um homem que viveu justamente todas essas transformações e que tá no meio do olho do furacão. Ele trabalha no setor automobilístico, ele tá vendo essas transformações, essas 2.000 fábricas que surgem em São Paulo praticamente do dia para a noite. Ele vê a cidade se reorganizar, a sociedade virar de cabeça para baixo. E o que o filme vai explorar é justamente o que ele encontra quando olha ao redor nesse contexto. Como estava São Paulo naquele período e como isso fala sobre todo o sistema no qual a gente se desenvolveu para chegar aonde estamos. O capitalismo. Ou seja, ele encontrou na cidade ganância, individualismo, melancolia, ansiedade, solidão e uma constante aceleração, uma velocidade. Tudo ficou mais efêmero, mais passageiro. As coisas, de certa forma, perderam um pouco do peso, se tornaram mais voláteis e também mais complexas. Na cidade, o contraste entre o preto e o branco não é tão claro. O cinza é predominante. Tudo é muito mais difuso. E essa acaba por ser a espinha dorsal desse longa. A cidade como representação das mudanças não só da sociedade como um todo, mas dos próprios indivíduos.
E é aí que o filme me conquista, nessa sua interseção entre trabalhar o macro, a grande estrutura, e o micro. Nós, enquanto indivíduos, e como nos enxergamos e como enxergamos ao redor. É sobre se sentir só estando cercado por milhares ou milhões de pessoas. É sobre estar sempre ansioso por olhar para o lado e ver o vizinho acumulando mais e mais bens. É sobre querer o que não se precisa para atender às pressões sociais. E são as imagens construídas por Luiz Carlos Persson que vai tratar de todas essas questões. Esse não é um daqueles filmes que vai se basear única e exclusivamente no seu texto, no seu roteiro. Os temas estão até lá, muito bem apresentados, mas as imagens é que trazem todo o charme, a sofisticação e a elegância necessária para transformar esse filme num verdadeiro clássico. A essência do cinema são as imagens. Sem elas, não tem filme. Repara, por exemplo, como a cidade está presente em praticamente todos os planos do filme, afetando cada indivíduo, afetando cada relação, afetando cada atitude. Ninguém escolhe algo sem, ao mínimo, ser influenciado pelo seu contexto, pelo seu entorno. E é muito curioso que mesmo a gente sabendo de todas as problematizações desse sistema, de tudo isso, ainda assim o Persson constrói imagens muito bonitas. Esse é um filme visualmente muito instigante. Ele tem elementos de certa crueza, de certo amadorismo, ao mesmo tempo que é um filme bem refinado, com movimentos de câmera que me evocam, por exemplo, o cinema clássico da Era de Ouro de Hollywood. Mas é claro, com todo um molho, com toda uma salsa muito brasileira. É um filme que exala personalidade, é um filme que exala nossa identidade. E novamente, não só pelo texto, não só por como os atores entregam suas falas, ou como a mensagem do filme é discutida, é pelas imagens. Existem símbolos ali, signos muito fortes, que facilmente você vai associar à sua vida enquanto brasileiro. E aí você pode ser de São Paulo, mas você pode ser também do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, de Manaus, de Alagoas, da onde for. Existem símbolos que são comuns a todos nós. E é curioso também que no meio disso tudo o Persson já discute de maneira um pouco mais sutil a força que a globalização tem na nossa sociedade. É um filme que também articula um pouquinho sobre isso e me fez refletir por algumas vezes sobre como a gente importa padrões de comportamento ou de relação por conta de influências externas e por conta de toda essa troca, de todo esse intercâmbio que se torna cada vez mais presente na nossa vida. E é importante também a gente destacar o elemento sonoro do filme, porque por muitas vezes eu trouxe aqui como a cidade aparece intensamente nas imagens e como ela é filmada, mas o som também é muito importante para isso. É um filme com muitos dos ruídos urbanos, dos carros, os vozerios, as obras. Tá tudo lá e tudo faz parte dessa construção que torna esse filme robusto. E eu destacaria aqui também o nosso protagonista, o Carlos. Esse cara que cresceu nesse contexto, nesse sistema. Ele enxerga muito claramente esse sistema, ele combate esse sistema, ele luta contra ele, ele tenta fugir, mas ele nunca consegue. E esse sistema, obviamente, é representado pela cidade de São Paulo. Esse filme é uma eterna tentativa de fuga, uma eterna corrida contra o tempo para fugir daquilo que é, de certa forma, intangível e super poderosa.
E isso acaba até por trazer uma certa aura mítica, tanto para a cidade como para o personagem do Carlos, que se vê como um prisioneiro solto, um prisioneiro livre, ou pelo menos aparentemente livre, né? Porque ele tem suas escolhas, tem suas vontades, tem seus amores, mas ainda assim ele precisa seguir uma série de normas, uma série de padrões, porque no final das contas ele ainda é um parafuso em meio a toda aquela engrenagem social que é uma cidade, que é São Paulo, que é o capitalismo. E o amor é o sentimento escolhido pelo filme para fazer com que o Carlos se movimente. A gente vai ser apresentado ao longo da história de maneira um tanto quanto embaralhada, e a gente já comenta sobre isso, 3 mulheres que passaram pela vida dele nesse período de tempo e que de alguma forma mexeram com o seu coração. Em maior nível, em menor nível, mas mexeram. E a forma com que ele lida com todas essas mulheres, precisando conciliar esse amor com sua rotina, com seu trabalho, com seus esquemas, é onde o filme encontra seu principal motor para andar, para avançar. É com base nesses romances ou nessas relações, simplificando um pouquinho, que ele vai trazer a sua linha condutora principal. Esse é o caminho do filme, esse é o seu fio narrativo. E aí ainda existe todo aquele debate se o Carlos é um escroto ou se não é, se ele é um babaca ou se ele não é, se ele precisava largar a mulher ou se não precisava. Mas eu acho que o filme deixa muito bem claro que ele poderia ser o homem mais apaixonado do mundo, a cidade de São Paulo não deixaria esse amor ser consumado. E essas 3 mulheres que eu citei, a Hilda, a Luciana e a Ana, são representações muito interessantes da mulher naquele período histórico. Cada uma delas tem uma origem muito diferente, cada uma participa ali de uma classe social diferente. No meio da história delas, elas acabam encontrando o Carlos e os seus destinos também são muito diferentes. Afinal de contas, elas também são parafusos dentro dessa engrenagem e as coisas precisam andar. É aí que tá, inclusive, toda a velocidade que eu comentei bem mais lá pro começo do vídeo. Eu acho também muito interessante e válido destacar aqui como o filme não apresenta um juízo de valor muito claro sobre a atitude dos seus personagens. Elas são ali representadas, o Carlos é ali representado, mas o filme não fica tentando de alguma forma vilanizar algum deles ou endeusar como o grande herói do filme. Existe uma pegada um tanto quanto distanciada disso, que faz com que o filme, pelo menos no meu ponto de vista, cresça. O problema não é nenhum deles, o problema é o entorno. E aí, gente, já caminhando para os finalmente, vale destacar aqui algo que eu percebi muito intensamente agora nessa minha segunda assistida ao filme, que é toda a influência que a novela vague francesa exerce sobre o Louis Sérgio Persson. Esse é um filme muito influenciado por Varda, Truffaut, Godard, Chabrol e toda essa turma que estava fazendo filmes lá nos anos 50 na França. Existem muitas, mas muitas semelhanças. São Paulo, Sociedade Anônima, é um longa executado de maneira mais artesanal, com gravações em locais reais e com uma ousadia narrativa não tão comum na época, como todo o seu embaralhamento da cronologia. O filme começa pelo final, vai se desenvolvendo enquanto o Carlos anda pelas ruas e pensa, e aí volta no passado, vem pro presente, volta pro passado, vai pro futuro e acaba voltando pro começo. E sobre as locações reais, basta você observar os figurantes. Enquanto os nossos protagonistas estão ali atuando de frente para a câmera, andando pelas ruas de São Paulo, os figurantes estão várias vezes olhando para a câmera porque eram transeuntes que estavam passando por ali e se depararam com aquela gravação. É um filme gravado, como eu disse, de maneira mais artesanal e não tinha verba para contratar 200, 100 pessoas para lotar uma rua de São Paulo.
a rua já tá cheia, vamos se aproveitar de geral. Mas então, gente, é isso. Eu não vou me alongar muito mais aqui nessa discussão. São Paulo Sociedade Anônima é um filme que vem crescendo na minha percepção. É um filme, inclusive, vou admitir pra vocês que eu tive certa dificuldade de gravar sobre. São temas complexos, são temas que às vezes eu não domino tão bem. Eu acho que uma pessoa que mora em São Paulo vai ler esse filme de maneira muito diferente de mim, que moro no Rio de Janeiro e tenho um contato muito esporádico com a cidade de São Paulo. É um filme, inclusive, que renderia outras discussões sobre gentrificação, por exemplo, e o processo de abandono dos centros urbanos. É a gente olhar para o centro do Rio de Janeiro e ver hoje como ele é um completo vazio. A prefeitura até tenta recuperar, fazer umas obras de revitalização, mas ele está abandonado, principalmente pós-pandemia, ele perdeu muita força. O centro de São Paulo também sofre com isso. Hoje existem outros polos onde o dinheiro está concentrado, como por exemplo a Farinha Lima, sei lá como você quer chamar, mas é interessante também essa discussão. Eu acho que a gente pode trazer ela aqui para o canal mais para frente em algum outro filme que também trate dessa questão. O próprio Retratos Fantasmas do Kleber Mendonça Filho fala desse processo em Recife, se utilizando dos cinemas de rua para trazer todo esse background, todo esse contexto bem forte e bem importante. E pra gente de fato fechar aqui, eu queria deixar duas recomendações de filme, tá? O primeiro deles é de um outro filme do Persson, que é O Caso dos Irmãos Naves, que fala sobre um outro período do Brasil bem conturbado, que foi o regime, o governo de Vargas. Fala sobre perseguição, sobre tortura e sobre injustiças nesse período. É um longa muito bom que eu já tratei aqui no canal. E a minha segunda dica é Os Anos JK, um documentário que você encontra aqui no YouTube de 1980, dirigido pelo Silvio Tendler, um dos grandes documentaristas da história do Brasil, e que vai te dar um contexto bem legal sobre o que foi o governo JK e como esse governo dialoga com São Paulo Sociedade Anônima. Dialoga não, né? Eles estão em um relacionamento profundo, eles estão casados, eles estão amarrados. Gente, agora sim eu fechei. Agora eu peço aquelas coisas de sempre. Comentem aqui embaixo se já conheciam o filme, qual a relação de vocês com o filme, vamos discutir, vamos conversar. Aproveita que tá aqui embaixo, curte o vídeo também, se inscreve no canal ativando o sininho para receber as notificações e se torne um membro. Com R$ 3,99 ao mês, sério, é muito baratinho, você se torna um cinéfilo leal e recebe conteúdos exclusivos aqui no canal. Me ajuda pra caramba a manter esse projeto de pé. Então é isso, galera. Um forte abraço, um beijo, valeu, falou e fui!